Graças a Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, a paz, a luz, a misericórdia desse Deus te alcance mais uma vez nesse momento, meus amigos. Eu sou o pastor Pedro Rodrigues, estamos aqui mais uma vez gravando aí mais uma vídeo mensagem e aproveitando a oportunidade e dando continuidade mais um pouquinho acerca do assunto das manifestações do Espírito Santo. Falamos aí de pessoas que estão tidas como sendo batizadas pelo Espírito Santo e tendo reações de alucinações, de emoção da carne e de nada do Espírito Santo. E falamos do que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, que nos capacita a ser testemunha do Senhor. E hoje eu quero trazer mais um pouquinho nesse sentido, nesse respeito, e mostrar que nós temos dons dados pelo Espírito Santo que vai, no caso da pessoa que for batizada pelo Espírito Santo, se livrar desses enganos. Muitas pessoas às vezes de repente não sabem, mas existe um dom específico dado pelo Espírito Santo, uma capacidade específica dada pelo Espírito Santo para livrar as pessoas desses enganos. Isso está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, quando o apóstolo Paulo começa a explicar à igreja acerca dos ministérios, dos dons e das operações, que existem diversidade de cada um deles, mas tudo quem faz é o Espírito Santo. E aqui no versículo de número 10, está escrito assim, olha, ele falando, que há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos. Há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Então, esse dom que é dado pelo Espírito Santo, discernimento de espíritos. O que esse dom ele faz com a pessoa? Esse dom ele capacita a pessoa para ele diferenciar, discernir, dele saber quando um espírito se manifesta, ou com palavra, ou com profecia, ou alguém até falando em línguas dentro da igreja. Esse dom, ele mostra para a pessoa se realmente aquilo dali é o Espírito Santo ou não é. Esse dom de discernimento, ele faz com que a pessoa veja realmente o Espírito que está por trás daquela manifestação, seja ela qual for. Ele sabe qual é o Espírito que está ali. Não estou lhe falando de uma manifestação espiritual maligna, um demônio. Um demônio todo mundo já está vendo que é um demônio, que vai ficar ali de joelhos, com a mão para trás, aquela coisa toda. Não estou falando disso. Estou falando de um espírito que se manifesta tentando enganar. Às vezes enganar o pastor, às vezes enganar o obreiro, às vezes enganar as pessoas que estão à sua volta, se mostrando como se fosse o Espírito Santo, quando na realidade não é. É um espírito maligno, maquiado, fantasiado de Espírito Santo e que está ali só para destruir. E nós temos um relato nesse sentido, que está escrito no livro de Atos, no capítulo 16, você pode acompanhar comigo, e eu te dou uma orientação, na minha humilde orientação, no meu humilde conselho. Se você quer conhecer as manifestações, os ministérios, as operações do Espírito Santo, é só ler o livro de Atos, ali onde os apóstolos foram usados tremendamente pelo Espírito Santo para fazer a obra. Isso é para nós aprendermos com ele. Mas voltando aqui ao discernimento do Espírito, isso é mostrado no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 16 em diante. Leia aí comigo, por favor.
Está escrito assim na palavra do nosso Deus: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Isso aqui foi escrito depois do acontecido. Mas no momento do acontecido, Paulo ainda não sabia que era um espírito adivinhador, que ali havia um espírito maligno. Por quê? O que acontecia? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas ele não estava falando nenhuma mentira, não estava falando algo que fosse difamar Paulo, falando contra Paulo. Pelo contrário, ele estava falando uma verdade e aparentemente desejando, querendo atrair as pessoas para Paulo. Mas era o contrário. A intenção desse espírito aqui era justamente levar as pessoas a acreditarem ainda mais naquela jovem, porque ela adivinhava as coisas. Então, o objetivo principal era não só tirar o crédito de Paulo, não era tirar o crédito de Paulo, era realmente fazer com que as pessoas passassem a acreditar ainda mais nela. Por quê? Porque Paulo ia chegar num lugar de oração e ia pregar a palavra, ia falar do Senhor. Então as pessoas iriam acreditar naquela jovem, dizendo: realmente aquela jovem adivinha, ela está falando a verdade, porque esses homens são servos de Deus. Mas Paulo, ali sendo usado pelo Espírito Santo, capacitado com o dom do discernimento de espírito, o que aconteceu? No versículo 18, né? Isto se repetia por muitos dias. Foram vários dias aquela jovem falando. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então Paulo, capacitado com o dom do discernimento de espírito, ele percebeu, o Espírito Santo mostrou para ele que aquilo dali não tinha nada de apoio com relação à obra de Deus. Pelo contrário, queria era levar que aquela jovem levasse o crédito. É como acontece hoje, meu amigo, minha amiga. É como acontece nos dias atuais. Pessoas chegam nas igrejas falando em língua estranha, né, se mostrando muito espiritual, e aí o pastor vai dar uma oportunidade, o pastor deixa a pessoa, às vezes, pregar, fazer uma oração, e depois o ministério começa a cair, ninguém sabe por quê. Né? Levanta-se obreiro, levanta-se pastor, levanta-se pessoas ao ministério, sem primeiro esperar o fruto daquela pessoa, sem primeiro permitir o Espírito Santo mostrar qual realmente é o Espírito que está naquela vida. E aí o ministério cai, a coisa não anda, a vida fica amarrada, o ministério pior ainda, e não se sabe por quê, e fica se perguntando a Deus aonde é que está o problema. E muitas das vezes o problema está nessa situação. Então, fique atento, né? E se você buscar o Espírito Santo e pedir a Ele para Ele te capacitar com esse dom, Ele vai te capacitar, porque Ele, mais do que ninguém, não quer ver o seu povo enganado. Vamos ficar alertas para nós não sermos enganados pelos espíritos malignos que estão por aí, né, tentando de todas as formas levar o povo de Deus a negar o seu próprio Deus. Não faça isso. Fique atento, fique alerta, busque a presença de Deus, porque Ele sim é que vai nos guiar sempre no caminho da verdade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado. Eu glorifico o Teu nome, Te exalto, Te adoro. E eu peço, meu Deus, que o Senhor, Espírito Santo, mais e mais, venha nos orientar, falar no nosso coração e nos tirar, meu Pai, do engano, caso isso já esteja acontecendo. Meu Deus, manifeste o Teu poder na vida dessa pessoa, quebrando toda a força do diabo, fazendo, meu Pai, a Tua obra. Eu quebro esse domínio e eu digo: vai embora, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa pessoa seja abençoada pelo Senhor, na vida espiritual principalmente, e o Senhor seja glorificado. Pai, como servo do Senhor, eu abençoo essa vida em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, amados. Você pode visitar o nosso site
www.iide.com.br. Você pode enviar a nós a sua mensagem pelo chat. No cantinho inferior direito da tela do seu computador, você vai ver o chat. Ali você clica ali, vai abrir uma janela e você vai enviar para nós o seu nome, seu endereço de e-mail, a sua pergunta, o seu pedido de oração, o nome da pessoa que você quer que nós oremos por ela, tá certo? E também você pode, no próprio site, entrar na aba Contato e ali também enviar para nós o seu pedido de oração, aquilo que você desejar. Caso você esteja acessando de um telefone celular, você pode enviar do seu próprio e-mail, envie a sua mensagem para o endereço de e-mail iide@iide.com.br. E também na primeira página do site, você vai ver no canto superior esquerdo o playzinho da nossa rádio, e ali nós temos as nossas programações às 11h30 da manhã, às 22 horas e às 23 horas e 30 minutos. Às 22 horas comigo, o programa Santo Caminho, e às 11h30 da manhã e às 23 horas e 30 minutos com o Bispo Eliel. Caso você não tenha acesso a um computador, você pode baixar o nosso aplicativo gratuitamente, né? O aplicativo da Rádio ID, e ali você vai poder ouvir a nossa rádio e ser abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Olha, fique na graça e na paz, que o Senhor Deus te abençoe grandemente, e a gente retorna uma outra oportunidade, falando um pouquinho mais do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus.